É uma série que fala sobre família, família espiritual que nós somos. E essa série não tem vídeo de abertura. A abertura dessa série é feita por alguns irmãos que vão compartilhar do coração deles a respeito desse assunto. E hoje eu quero chamar aqui o Samuel e a família dele para eles compartilharem com a gente. Bom dia, pessoal. Miguel ainda está no clima de primeira semana de aula. Bom, a primeira pessoa, hoje eu quero falar como a CPV me influencia a servir as pessoas. A primeira pessoa a quem eu devo servir é minha esposa. Então eu vou deixar ela falar primeiro. Foi legal. Bom dia, gente. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter inserido a gente nessa igreja. Nós já estamos indo para 2 anos aqui com vocês. E logo no início, quando a gente começou a participar aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção e que me empolgou, né, para continuar, para ficar aqui, é o Espaço Kids, né? Então, como a gente está falando sobre... É que assim, é tudo muito interligado, né? Semana passada foi falado sobre o amor, hoje é sobre serviço, e serviço envolve amor, e a gente só serve porque ama. E assim, para mim foi muito importante ver o trabalho que a igreja faz, a importância que a igreja dá ao Ministério Infantil. Sempre foi uma preocupação, né, com relação ao Miguel, ele poder participar e estar inserido nisso. Então, foi o meu primeiro impacto, né, com a igreja. Aí, assim, nós começamos a participar da célula, começamos a nos integrar. E esse amor que a igreja passa para a gente é uma coisa que realmente faz a gente se sentir parte da família, né? Eu sinto muito isso. Dentro ali, principalmente da célula, do Ministério de Louvor, que são os grupos que a gente tem mais contato, essa realidade do amor, né, presente sempre, é uma coisa que sempre tem um impacto muito grande na gente. E assim, e aí eu falo uma coisa por mim com relação a essa questão de servir as pessoas, né? Quando a gente começou a participar aqui, a gente ouve muitos testemunhos, muito encorajamento nessa questão de você se dar, e a questão da generosidade, não apenas com os seus recursos materiais, mas com o seu tempo, de você se importar com as pessoas, né? Então, assim, muitos testemunhos em relação a orar por alguém na rua, ou orar por alguém que estava doente. E eu confesso que essa disposição não era muito, assim, forte em mim, né? Só que hoje a coisa está diferente. E eu atribuo isso muito... Para, por favor. E eu atribuo isso muito àquilo que a gente vive aqui, né? Então, e é uma experiência que eu tenho vivido. Eu não consigo mais andar na rua, ver alguém que está precisando ali de alguma coisa, ver alguma pessoa que é um morador de rua, alguém que está numa situação complicada e passar direto. E isso é o impacto daquilo que a igreja né? Então, a ponto assim de eu estar vivendo a minha rotina normal, como eu sempre vivi. Passei por uma pessoa que eu vi que não estava bem. Deus me faz voltar para ir lá falar com aquela pessoa. E é uma coisa que eu tenho aprendido aqui com essa igreja, porque essa igreja tem essa consciência muito forte em relação ao servir o outro, né? Então, eu sou muito grata a Deus por fazer parte disso, porque eu acredito que eu, assim como na minha caminhada com Deus, foi um crescimento muito grande, né? Essa preocupação, essa disposição em estar servindo as outras pessoas e também, assim, ser servido, né? Porque entre nós aqui, entre irmãos, a gente se dá muito, mas também a gente recebe muito. E isso tem sido fantástico, assim, viver isso como igreja com vocês. Acho que isso é um breve assim, testemunho do que eu tenho vivido aqui, mas a CPV tem abençoado muito a mim, a minha família, e eu só tenho a agradecer a Deus por fazer parte dessa igreja. Não dá para fazer melhor, né?
contar uma história rapidinho para vocês. Na quinta-feira eu tinha uma consulta médica no shopping Dom Pedro. Então eu fui para lá, o Miguel foi comigo, né, furou a aula, mas foi comigo. E quando eu estava na praça de alimentação, assim, né, aquela praça de alimentação enorme, que vocês conhecem bem, de repente eu olho assim, bem pertinho de mim, vários rostos conhecidos. Então estava lá o pastor Ricardo, o Yuri, o Wesley, a Stephanie e o Daniel. Acabavam de sair do Descende, e eles não estavam na praça de alimentação para comer, né? Eles estavam lá para servir as pessoas. E quando o Wesley me viu, ele me deu um abraço assim, e ele falou assim: "Você está no lugar errado, você devia estar lá atrás, porque uma menina acabou de se converter." Ele estava sem voz, completamente sem voz, e ele me contou que eles tinham compartilhado o evangelho com uma garota, ela tinha se convertido. E eu fui lá, peguei meu lanche, o lanche do Miguel, e enquanto eu ia para minha mesa, eu passei de novo o Wesley e o Yuri com uma outra moça de um outro restaurante, e a moça estava quase precisando de uma cadeira para sentar, de tanto que ela chorava. E aquela moça estava recebendo Jesus também. Amém. Então, gente, quando eu vejo isso não é algo que acontece uma vez por ano, não é um evento que acontece na vida da nossa igreja. Isso é algo que faz parte da nossa vida diária, da nossa rotina. Eu ouço isso o tempo todo. Eu ouço isso no Espaço Kids. Eu ouço isso no grupo de louvor. Eu ouço isso nas parcerias missionais. Eu ouço isso em todo lugar que eu vou. Eu ouço isso dentro da minha célula. Como que eu posso viver num ambiente desse, onde existem pessoas que amam de uma maneira tão extravagante, e eu não posso viver também assim? Eu acho que a primeira vez que eu arrisquei para servir as pessoas, eu estava no caixa de um supermercado, e eu tinha ouvido no domingo o pastor contar um testemunho sobre uma palavra de conhecimento que ele tinha recebido e compartilhado com uma pessoa no supermercado. Então eu entrei no supermercado e falei assim: Deus, fala comigo para eu servir as pessoas aqui. E quando eu cheguei no caixa, tinha uma moça, a moça normal, estava trabalhando tranquila, e veio uma frase na minha cabeça: puxa vida, nada dá certo para mim. E na hora eu percebi que aquela frase não era minha, porque eu não estava pensando isso. E eu olhei para a moça e, com muito medo, tremendo mais do que eu estou tremendo aqui hoje, eu falei para ela: moça, tem uma frase que veio na minha mente agora: nada dá certo para mim, tem alguma coisa a ver com você? E na hora ela levou um choque assim, e debaixo daquela impressora de cupom fiscal do caixa dela, ela tirou uma cartinha que ela tinha escrito para Deus. E a primeira frase era: Senhor, por que tudo dá tão errado para mim? E naquele momento eu disse para ela que Deus tinha pensamentos de paz e não de mal para a vida dela, para dar a ela um fim que ela deseja. Isso se tornou uma constante na minha vida. Eu saí de lá da praça de alimentação na quinta-feira com o coração ardendo. O Wesley parou mais uma vez na minha mesa e falou assim: eu aprendi a frase mais incrível da minha vida. E essa frase é assim: quer entregar sua vida para Jesus? E ele estava falando isso para todo mundo, perguntando para todo mundo, porque ele falou: as pessoas estão desesperadas por Jesus. Jesus é o desejado das nações. E eu saí de lá, e na espera, enquanto eu não falei com todas as pessoas que estavam lá, eu não consegui sossegar o meu coração. E através disso, Deus tem usado a minha vida por causa de vocês. Eu tenho histórias para contar, talvez da maioria de vocês aqui, da maneira como vocês me amaram, e esse amor me inundou e fez transbordar na vida das pessoas. Deus abençoe a CPV, irmãos. Amo vocês.
Eu quero começar hoje lendo com vocês algumas palavras de Jesus, para os seus discípulos. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 42 e 45, Jesus diz assim: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse essas palavras há mais ou menos 2000 anos atrás, bastante tempo. Os discípulos ainda não tinham compreendido direito qual era o propósito de Jesus aqui na terra, qual era a missão de Jesus. E, de fato, os discípulos de Jesus, nesse momento onde Jesus está falando isso com eles acreditavam que as coisas funcionavam assim, que as pessoas mais importantes eram aquelas que estavam em posição de governar, aquelas que estavam em posição de poder. Por exemplo, o Império Romano, o imperador romano que dominava todo aquele povo, o povo judeu e todos os povos ali ao redor. Eles criam nisso. E décadas se passaram, já se passaram muitos anos, séculos se passaram, e eu percebo que nós continuamos tendo o mesmo pensamento que os discípulos tinham naquela época. Eu percebo que nós achamos que as pessoas mais importantes do nosso mundo, as pessoas mais importantes são aquelas que têm um cargo, pessoas que foram colocadas em uma função, pessoas que possuem altas posições políticas. Nós achamos que as pessoas mais importantes são as pessoas que têm mais posses, as pessoas mais ricas. Quer um exemplo? Quando você vai lidar com alguém que tem uma condição financeira melhor que a sua, na maioria das vezes, você pensa 2 vezes ou 3 vezes, se for a primeira vez, em como você vai falar com essa pessoa. Por quê? Porque você tem um respeito por essa pessoa, por achar, por mais que você não reconheça isso, lá no seu íntimo, que essa pessoa é mais importante do que você. Se ela tiver um cargo, então, o nome dela vier acompanhado com qualquer título, aí a coisa é mais intensa. Pense em você conversando com o presidente da República. Como que você ia falar com ele? Então, nós ainda carregamos esse sentimento, assim como os discípulos tinham, quando Jesus falou essas palavras com ele. E é por isso que eu vejo que as palavras de Jesus, essas palavras de Jesus, descrevem com muita precisão o que acontece no mundo hoje, o que acontece no nosso tempo. Talvez você esteja pensando assim, bom, mas hoje existem pessoas que servem, existem pessoas que estão em posições, talvez, onde elas nem têm um título, mas elas estão servindo. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê pessoas compartilhando as coisas, e eu acredito realmente que existem pessoas fazendo coisas boas no mundo. Eu não quero que você pense que eu não acho que há bondade no mundo. Há bondade no mundo, existe sim. E se nós olharmos bem, nós vamos ver pessoas que estão servindo uns aos outros, compartilhando conhecimento. Existem pessoas compartilhando coisas na internet. Eu acho que nós nunca vivemos um tempo onde se compartilha tanta informação como o tempo que nós vivemos. Existem pessoas abrindo ONGs, nós temos ONGs de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é coisa. E isso é bom, existe bondade no nosso mundo. Mas eu quero que você olhe comigo o significado de 2 palavras que Jesus usa nesse texto, quando ele está falando com seus discípulos. E a primeira palavra é a palavra diáconos, que significa, é a palavra que Jesus usa para falar de servo. A palavra diácono significa aquele que executa pedidos de outro. De forma bem simples, um empregado. A outra palavra era comumente usada no tempo de Jesus para se referir a escravos, e é a palavra doulos. E olha o significado dela: alguém que está permanentemente em servidão. Permanentemente em servidão, aquele que se rende à vontade do outro. Na Bíblia tem pelo menos 4 palavras, são 5 palavras, para se referir a essa questão de servir, de fazer algo pelo outro. Jesus usa essas 2 palavras. Existe uma palavra
no grego que Jesus poderia ter usado, que é a pessoa que ele não tem um compromisso com o outro, mas ele vai lá e ajuda o outro. Mas Jesus não usou essas palavras, ele quis usar essas duas palavras. E isso não é em vão, isso foi proposital. Agora, a grande diferença, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, a grande diferença do que Jesus está falando para o que normalmente acontece à nossa volta, o que normalmente nós vivemos, é que nós devemos servir as pessoas e não somente ajudar as pessoas. Nós precisamos entender que servir, na perspectiva de Jesus, é diferente de ajudar alguém. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque quando nós somente ajudamos as pessoas, nós estamos, na maioria das vezes, esperando receber alguma coisa em troca. Nós estamos esperando receber uma recompensa. Mas quando nós servimos, nós estamos preocupados unicamente em agradar a pessoa a quem nós estamos servindo. Um escravo, ele não pensa em receber, ele sabe que ele não vai, tem certeza, convicção que ele não vai receber nada do seu patrão, ou não é nem patrão, né, do seu senhor. Ele não vai receber nada. Agora, quando nós estamos ajudando, aí a coisa é diferente. E eu preciso confessar para vocês uma coisa. Muitas vezes, eu fui vítima do auto-engano, sabe? Quando você se engana, a sua mente te pega, assim, aquelas pegadinhas que a gente faz com a gente mesmo. Por achar que eu estava servindo as pessoas, mas na verdade eu estava simplesmente ajudando as pessoas. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Prestar uma ajuda, fazer um favor, mas esperar algo em troca. E eu te pergunto, será que isso não tem acontecido com você também? Será que você já não passou por isso também? E a gente pode pensar nisso de algumas formas. Você faz alguma coisa por alguém, você está servindo, né? Na nossa mente nós estamos servindo, e aí passa o tempo e você precisa de ajuda para alguma coisa, você precisa de alguém te estenda a mão por você. E aí você vai e pensa assim, nossa, eu posso pedir para o fulano, porque afinal de contas o fulano está me devendo, né? Eu fiz tal coisa por ele. Você percebe como que é bem sutil? Às vezes a gente faz algo por alguém, e aí depois de um tempo a gente precisa da ajuda da pessoa, e pede ajuda para a pessoa, e a pessoa nega. E aí o sentimento no nosso coração é, nossa, a pessoa tinha uma dívida comigo, e porque ele me serviu. A gente nem pensa nesses termos de dívida, né? A gente só bate aquele sentimento assim, nossa, eu servi ele e ele não me serviu. Porque no nosso coração existe a dívida está no nosso coração. E veja, nós somos muito vulneráveis a isso, todos nós, sem exceção. Esperamos que as pessoas retribuam os favores que nós fazemos, mas não é só isso. Nós também esperamos que as pessoas reconheçam o que nós fazemos por elas através de um abraço. Eu fiz, eu espero que a pessoa me abrace, um abraço de gratidão. Ou talvez que ela simplesmente diga obrigado. Quando as pessoas não falam obrigado, eu sei que é uma questão de educação, eu sei que a outra pessoa tem que fazer isso, mas se ela não fizer, isso não deveria mudar a minha postura de que eu fiz isso porque eu desejava servi-la como um escravo. Imagina o escravo esperando o senhor dele virar e falar, muito obrigado pelo que você fez. É mais fácil o escravo esperar apanhar por ele ter feito algo errado. Veja, eu sei que parece bem radical isso, mas são as palavras que Jesus escolheu. São as palavras que ele escolheu, e são palavras bem pesadas. São palavras bem pesadas. Talvez você ajude alguém e você está esperando uma curtida. Você fez aquele post caprichado e você está esperando alguém ir lá e curtir. Só que as pessoas não curtem, e aí no seu coração bate o sentimento, poxa, parece que eu fiz e ninguém quis nada, não reconheceram o meu trabalho. Talvez você está esperando que as pessoas te promovam. Na sua empresa, você fez algo para ajudar e ninguém viu. Então existe uma diferença muito grande entre servir, quando Jesus fala servir, como ele está dizendo nesse texto, e ajudar, esperando uma recompensa.
Agora, é muito fácil nós olharmos para as pessoas a quem nós ajudamos, quando nós não estamos de fato servindo, e nós nos sentirmos superiores a elas. Porque, afinal de contas, se eu estou servindo, se eu estou ajudando alguém, estou fazendo um favor para alguém, essa pessoa me deve. Ela tem uma dívida comigo. E muitas vezes isso cresce no nosso coração. A gente começa a olhar para a pessoa de forma diferente. Se eu sinto que ela tem uma dívida comigo e ela não pagou, pode chegar ao ponto de eu nem conversar mais com a pessoa, de eu não me importar mais com a pessoa, de eu falar mal da pessoa. Então existe uma diferença muito grande. E a pergunta que nós precisamos responder aqui, nesse momento é: será que nós estamos apenas ajudando pessoas, esperando receber recompensas, fazendo favores, esperando favores em troca, ou nós estamos servindo como Jesus ensina aos seus discípulos? Será que nós de fato estamos servindo como Jesus ensina os seus discípulos? E mais do que isso, como eu posso mudar essa situação? Como você pode mudar essa situação? Como que isso pode ser diferente na sua vida? Não apenas ajudar, não apenas fazer favores, mas servir de fato. E por que eu acho que essa pergunta é fundamental? Porque muitas vezes nós queremos servir, só que lá dentro do nosso coração vem esse sentimento, não é algo que você muitas vezes propositalmente fala: não, eu quero sentir a necessidade de retribuição. Vem no seu coração. A natureza humana que foi afetada pela queda, infelizmente, traz isso. Você lida com isso. Mas como que você pode vencer isso? E é sobre isso que eu queria meditar com você, porque a Bíblia Sagrada traz para a gente, através da infinita misericórdia do Espírito Santo, um texto que é fantástico, um texto maravilhoso, uma carta linda, escrita pelo apóstolo Paulo, para a igreja que estava ali em Filipos. E nesse texto, que eu quero chamar a sua atenção hoje, nós conseguimos entender o que nós precisamos fazer para nós nos vermos livres desse sentimento de dívida e entendermos que nós precisamos servir como verdadeiros discípulos de Jesus. Acompanhe comigo. Se por estarmos em Cristo, e eu coloquei um portanto aí, porque a maioria das nossas traduções omitem esse portanto, mas ele existe. Portanto, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Esse texto que nós estamos lendo está inserido em uma carta, a carta aos Filipenses. Então, como ele está inserido em uma carta, ele tem um contexto. E o contexto desse texto está no capítulo 1. O que Paulo está falando? E no capítulo 1, no final, nos últimos versículos, 27 a 30, Paulo está instruindo a igreja dos Filipenses para que eles permaneçam firmes, num só Espírito. Ele está falando: olha, vocês precisam ficar unidos, vocês precisam ficar firmes e lutar pela fé que vocês têm no Evangelho. Por quê? Porque as pessoas que estavam naquela cidade estavam enfrentando perseguição, o que era muito comum naquela época. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé deles. E Paulo diz: vocês serão perseguidos, vocês estão sendo perseguidos, porque vocês ganharam um privilégio. O mesmo privilégio que eu, Paulo, ganhei, de sofrer por Cristo. O privilégio que Paulo está falando é esse: sofrer por Cristo. E aí, nesse contexto, ele fala: por causa disso, portanto, por vocês estarem passando por tudo isso, aí Paulo vem e dá essa instrução, ele diz esse texto. E quando nós lemos, muitas vezes nós vemos esse se como uma condicional, como uma dúvida de Paulo. Se de fato vocês estão em Cristo, só que Paulo não tem dúvida nenhuma de que aqueles irmãos realmente haviam crido em Jesus. Ele não tinha dúvida nenhuma que eles permaneciam em Cristo. Então esse se é melhor lido como quando.
para a gente entender o que de fato Paulo está dizendo aqui. E aí ele diz assim, quando nós estamos em Cristo, nós temos motivação, ou somos encorajados. Quando nós estamos em Cristo, nós somos consolados nos momentos de dificuldade. Quando nós estamos em Cristo, nós temos comunhão com o Espírito Santo. Quando nós estamos em Cristo, nós desfrutamos de profunda afeição e compaixão entre os irmãos. Não é uma dúvida. Ele tem certeza que por aqueles irmãos estarem em Cristo, eles desfrutavam dessas coisas. Todas essas coisas, e eu quero destacar aqui as duas últimas, afeição e compaixão, somente são possíveis quando nós estamos em Cristo. Se você não estiver em Cristo, essas coisas serão muito difíceis para você. Se você não estiver em Cristo, é muito provável que essas coisas não serão uma realidade na sua vida. Mas se você estiver em Cristo, você vai desfrutar dessas coisas. Motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito Santo, afeição e compaixão. E eu quero destacar essas duas últimas porque elas têm muito a ver com servir ao próximo, com servir o outro, afeição e compaixão. E é por isso que servir é uma consequência de nós estarmos em Jesus. Nós precisamos entender isso. Servir, do jeito que Jesus colocou, é uma consequência de estar em Jesus. É impossível alguém servir desse jeito, numa total entrega, sem esperar recompensa, sem esperar favores em troca, se ela não estiver em Jesus. É impossível. A única forma de nós fazermos isso é se nós estivermos em Cristo. Somente alguém que está em Jesus consegue demonstrar verdadeira afeição e compaixão. Verdadeira afeição e compaixão. Não uma ajuda sem compromisso, não um favor esperando recompensa, mas servir verdadeiramente. Só quem está em Cristo. Nós temos exemplos próximos disso na nossa igreja, bem perto de nós, pessoas que servem umas às outras pelo interesse de ver o bem do outro, pessoas que se doam pelo outro, pessoas que sacrificam o seu tempo, o seu bem-estar, o seu conforto para os outros. Não vou citar nome, mas nós temos uma pessoa na nossa igreja que ele praticamente mudou de profissão para servir outras pessoas. E eu acompanho essa pessoa de perto e eu vejo o esforço dessa pessoa. Várias vezes ele se ofereceu, depois do expediente dele, não estou falando uma ou outra vez, várias vezes. Sabe, ele poderia ir para casa e desfrutar do conforto dele com a mulher, com a esposa dele e com os filhos, mas ele quis servir, ele optou por servir alguém. E essa pessoa, talvez vocês saibam de que eu estou falando, ele tem um canal agora no YouTube que ele abriu. E aí eu falei aqui, né? Às vezes a gente está esperando um like, a gente está querendo crescer. E aqui a gente tem que perceber a sutileza das coisas, porque é verdade, ele tem um canal e ele quer que o máximo de pessoas sejam alcançadas, mas existe um objetivo para isso. Porque ele quer que o máximo de pessoas sejam abençoadas pelo trabalho dele. E sabe o que é legal? Que a gente tem testemunhos, né? Quando a pessoa tem a intenção certa, a gente começa a receber os testemunhos. E uma pessoa de uma outra igreja, de uma outra cidade, falou com a minha esposa que ela tinha visto o vídeo que ele tinha feito e que abençoou muito a vida dela. Então, a diferença está na motivação do coração. A diferença de servir realmente é percebida na motivação do coração. De quando nós realmente fazemos para abençoar o outro sem esperar receber em troca, ou quando nós estamos esperando que as pessoas nos reconheçam, só por sermos reconhecidos, sermos famosos. Isso está muito presente no nosso mundo. As pessoas hoje descobriram que elas podem ser conhecidas no mundo todo através de canais no YouTube, através das redes sociais. E às vezes chega a ser chato, porque você vai assistir um vídeo, o vídeo tem 5 minutos, a pessoa gasta 4 falando para você dar like no vídeo, compartilhar o vídeo, curtir o vídeo, mandar o vídeo para as pessoas. E aí depois ela nem fala do que ela ia falar. Então, está cheio disso, só que nós como igreja não podemos, como discípulos de Jesus, seguir o curso do mundo. A motivação do nosso coração em servir deve ser verdadeira, assim como Jesus nos ensina, servir, pensando no próximo. Então, servir só é possível quando nós estamos
em Jesus Cristo, quando nós estamos de fato em Jesus. A segunda coisa, ou o segundo texto que eu quero chamar a sua atenção, na continuação, Paulo diz assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Veja, Paulo pede que completem a sua alegria, e ele não está fazendo isso aqui porque ele não está feliz. Ele está muito feliz. Paulo estava preso quando ele estava escrevendo essa carta. É curioso a gente pensar nisso. E essa carta, a carta de Filipenses, é conhecida como a carta da alegria. Você já parou para pensar? Paulo está preso, e aí ele está escrevendo uma carta para uma igreja, e a carta é conhecida como a carta da alegria. Sabe por que ele estava feliz? Por causa dessa igreja, pelo que ele tinha escutado a respeito dessa igreja, a igreja de Filipos, os filipenses. Ele estava muito feliz, e ele fala isso no capítulo 1, que quando ele ora por essa igreja, ele se emociona, ele se enche de alegria, ele se enche de felicidade pelo que ele tem escutado a respeito deles, por causa do testemunho deles. Então, é muito interessante ver como que essa igreja se doava, como eles queriam servir. Se você ler toda a carta, e é muito fácil você ler a carta, ela tem 4 capítulos bem pequenos, dá para você ler, assim, meia hora, você lê tranquilo, e você vai perceber que essa igreja, eles ajudavam outras igrejas que estavam passando por necessidades, mas eles nem tinham muitos recursos, assim, para ajudar, mas eles ajudavam do que eles tinham. Tinham igrejas mais ricas do que eles, mas eles queriam servir, eles queriam fazer isso. Só que aí Paulo diz, completem a minha alegria, e o que Paulo está dizendo aqui é, que bom que vocês estão em Cristo, que bom que vocês, por estarem em Cristo, manifestam todas essas coisas, amor, vocês são abençoados por Deus, vocês sentem o encorajamento de Deus na hora da perseguição, vocês estão sendo acompanhados de perto, por Deus e pelo Espírito Santo, vocês sentem tudo isso, mas aí Paulo diz assim, completem a minha alegria. Imagine um copo, isso aqui não é um copo, né? Mas imagine, faz de conta que isso aqui é um copo, um copo que está quase cheio de um líquido chamado alegria. As crianças conseguem imaginar isso mais fácil que a gente, né? Elas dão até cor para a alegria. Então imagina aí o líquido da alegria, quase enchendo o copo. Paulo está dizendo assim, olha, está quase cheio, mas eu quero que enche até transbordar, até derramar. Eu quero que a minha alegria transborde. E como que a alegria pode transbordar? E aí Paulo vai dizer assim, tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, é assim que a minha alegria vai transbordar. Um só espírito, uma só atitude. É isso que vai fazer a minha alegria transbordar. Eu não sei como que você lida com esse texto, como que você lê. Você já prestou atenção nisso? O que Paulo está pedindo para aqueles irmãos? Olha só, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. A igreja naquele tempo não era igual não é igual hoje, né? A gente hoje tem várias denominações numa cidade. Naquele tempo existia a cidade e uma igreja. Então eu não sei te dizer quantas pessoas tinham ali, mas provavelmente era bem maior do que a CPV. Eram famílias, pessoas que se reuniam, que estavam espalhadas pela cidade, algumas até um pouco fora da cidade. E Paulo está pedindo isso aqui para eles. Tenham um só espírito, um só amor, uma só atitude. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que isso é impossível. Já ouvi pessoas chegaram para mim e falaram assim, isso aí não tem jeito não, isso aí é impossível, esse negócio não dá certo. E como que eu vou ter a mesma forma de pensar daquela pessoa? Pense aqui dentro da igreja mesmo. Olha para o seu lado aí, pode olhar. Você consegue pensar igual todo mundo que está aqui? Será que não tem alguém que está aqui dentro que você diga assim, olha, eu consigo pensar igual todo mundo aqui, mas essa pessoa não dá para pensar igual ela, porque ela já compartilhou uns pensamentos dela comigo e eu não concordo muito com o que ela pensa. Mas Paulo está pedindo isso?
Como que eu vou ter a mesma forma de pensar dessa pessoa? Eu acredito que Deus vai salvar todo mundo, que Deus pode salvar todo mundo, mas ele acredita que Deus escolheu uns para salvação e outros ele escolheu para condenação, né? Eu sou arminiano e ele é calvinista, eu nunca vou pensar igual essa pessoa. São coisas que a gente ouve dentro da nossa igreja. Outra coisa, eu sou corintiano e ele é palmeirense, como que eu vou pensar a mesma coisa que ele? Eu quero que o meu time ganhe e que o dele perca. Não tem como eu pensar a mesma coisa. Como que eu me esforço? Como nós vamos ter o mesmo amor? E isso acontece muito. Como que nós vamos ter o mesmo amor se eu me esforço e tenho paciência? E na semana passada a gente falou sobre amor, né? Eu tenho paciência, eu tento caminhar com a pessoa, mas a pessoa sempre pisa no meu pé. Ela sempre está falando mal de mim, ela sempre está fofocando, ela sempre está fazendo uma coisa... Como que eu vou ter o mesmo amor que essa pessoa? Como que eu vou ter a mesma atitude dessa pessoa? Eu já vi ela fazendo algumas coisas que eu não faria, eu não imitaria de jeito nenhum. Aqui dentro, isso já é algo difícil. E aí algumas pessoas vêm me dizer que isso é impossível, mas sabe como que isso é possível? Sabe como é possível viver o que Paulo está colocando aqui? A instrução dele. Só é possível servir dessa forma através do Espírito Santo que habita em nós. Porque o Espírito Santo é um só. O mesmo Espírito que está em mim está em vocês. O mesmo Espírito que está em você está na pessoa que está do seu lado. É o mesmo Espírito que está nos nossos irmãos que se reúnem à noite lá na multilocal de Jundiaí. É o mesmo Espírito que está nos irmãos que estão em Valinhos, que estão aqui e em todo lugar. Uma igreja só, o mesmo Espírito. Quando a gente começa a entender isso, e a gente começa a abrir o nosso coração para o Espírito Santo, ele começa a mudar essas coisinhas no nosso coração. E aí a gente, sem perceber, começa a pensar as mesmas coisas. As diferenças começam a ficar de lado. Isso aconteceu lá em Atos. Lá em Atos dos Apóstolos aconteceu isso. Eles começaram a ter um mesmo espírito, uma mesma atitude. Eles começaram a pensar do mesmo jeito, porque o Espírito Santo estava agindo na vida deles. Veja, é impossível nós servirmos dessa maneira, se não for pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir se não for o Espírito Santo. Nesse nível, a mesma forma de pensar, o mesmo amor, a mesma atitude, só se o Espírito Santo estiver controlando o nosso ser, controlando a nossa vida. Não é à toa que a gente canta muito aqui, nos nossos momentos de adoração, pedindo que o Espírito Santo venha controlar o nosso ser, que ele venha conduzir a nossa vida, que ele venha dirigir os nossos pensamentos. Se dependesse de nós mesmos, viver o que o Samuel compartilhou aqui com a gente seria muito difícil, sabe? Você depender só da sua vontade. Primeira coisa, porque você vai duvidar daquilo que o Espírito Santo está falando na sua mente. Segunda coisa, porque você vai ficar com medo. Você não vai querer servir, você não vai querer falar. Agora, se você se rende ao Espírito Santo, se você se rende completamente, você lembra que você é um servo apenas, um escravo, não importa a sua imagem, não importa o que vão pensar de você, não importa se você está errado, o que importa é o que o Espírito Santo está fazendo. O que importa é servir aquela pessoa que está do outro lado, que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Você vai perceber que qualquer diferença, qualquer medo, qualquer limitação vai começar a deixar de existir. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Eu quero compartilhar com vocês um pedaço de um depoimento do reavivamento na Coreia, porque eu falei que isso aconteceu lá em Atos, só que parece que Atos está tão longe da gente, né? Então eu quero compartilhar algo que alguns irmãos viveram na Coreia. Veja, depois de orarmos por mais ou menos um mês, só para você entender o que está acontecendo aqui, porque tem uma história longa. Alguns irmãos na Coreia, isso 1906 mais ou menos, ouviram que Deus estava fazendo um avivamento em uma cidade da Índia.
E quando eles receberam a notícia do que Deus estava falando lá, eles pensaram assim: Deus é o mesmo. E Deus ama a todos os filhos dele do mesmo jeito. Então, se eles estão vivendo esse negócio lá na Índia, a gente pode viver isso aqui também. E aí eles começaram a orar. E quando fez um mês que eles estavam orando para que Deus viesse e trouxesse um avivamento lá na Coreia, um irmão diz o seguinte: já oramos por um mês e nada em comum resultou. Vamos orar cada um em sua casa conforme achar conveniente. Ele sugeriu isso. Porém, a maioria decidiu continuar a reunião de oração, crendo que o Senhor não deixaria de conhecer a Pyongyang. Pyongyang é a cidade da Coreia, o que ele já dera à cidade de Cássia, lá na Índia. Então, eles falaram assim: não, que nada, nós vamos continuar orando e vamos orar mais. Então, olha só, eles resolveram dar mais tempo à oração, ao invés de menos. Eles se reuniam às 12 horas, meio-dia, na hora do almoço para orar. Aí, olha só, com este propósito, mudaram o horário do meio-dia para as 4 horas da tarde. Assim, eles poderiam orar até a hora do jantar, se quisessem. A maioria deles saía do trabalho por volta dessa hora, 4 horas. Então, o que eles faziam? Saíam do trabalho e iam direto para a igreja orar. E aí eles ficavam orando juntos até a hora do jantar. E aí tem relatos que dizem que eles estendiam até a madrugada, orando, pedindo para Deus mudar a realidade deles. Não houve quase nada além de oração durante os 4 meses seguintes. E segundo o seu próprio testemunho, e isso aqui que me chama a atenção, o resultado foi que se esqueceram que eram metodistas ou presbiterianos. A gente sabe o que é um presbiteriano, mas talvez você não saiba o que é um metodista. Em 1906, um metodista e um presbiteriano não davam a mão e iam orar junto na mesma igreja, por eles crerem de forma totalmente diferente. Questão doutrinária, questão teológica. Só que olha só que testemunho. O Espírito Santo começou a agir no meio deles. Eles começaram a buscar a presença do Espírito Santo. E a primeira coisa que Deus gerou, sem eles perceberem, é que eles já não se importavam mais com as diferenças. Eles estavam ali orando. Olha só reconheciam que eram todos um no Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais. Isso é fantástico, isso aqui. Esta era a verdadeira união da igreja. Foi produzida nos joelhos, duraria e glorificaria ao Altíssimo. Isso aqui é o início do avivamento na Coreia. Depois Deus fez coisas incríveis, salvou muita gente. Se você for olhar as igrejas na Coreia, são igrejas gigantescas. Um culto na igreja presbiteriana central, que é essa igreja aqui, hoje, não tem menos de 10 mil membros, os cultos que têm poucos membros. São pessoas que amam servir, que amam doar, porque eles deixaram o Espírito Santo conduzir a vida deles, eles se entregaram ao agir do Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo controlar a sua vida, quanto mais Ele controlar o nosso ser, mais nós vamos conseguir viver essa realidade, mais você vai conseguir viver essa realidade. As nossas diferenças não vão nos limitar, elas não vão nos parar, porque nós teremos uma mesma maneira de pensar. Qual que é essa maneira de pensar? A maneira de pensar de Cristo. A maneira de pensar do Espírito Santo, de Deus, aquilo que Ele quer fazer. Não vai importar a sua vontade, a sua picuinha, a sua não sei o quê, vai importar o que Deus quer fazer, o que Deus quer mover. É isso que vai importar. Nós precisamos nos render e dizer: Senhor, eu quero isso para a minha vida. A igreja no Brasil precisa disso. Cada dia que passa surge uma denominação diferente. A gente cada um acha que é melhor do que o outro, acha que tem uma visão melhor do que o outro, acha que tem uma doutrina melhor do que a do outro. Enquanto isso, tem pessoas sedentas por Jesus e tudo que elas querem não é saber das nossas diferenças, não é saber se eu bato palma na hora do louvor ou não, elas querem saber de Jesus, que Jesus morreu por elas. E a gente às vezes perde tanto tempo com coisas tão inúteis. Dentro da própria igreja, muitas vezes a gente está preocupado e virando a cara para o outro por causa de coisas tão pequenas. Sabe por quê? Porque a gente ainda não entregou todo o nosso ser, não rendeu tudo ao Espírito Santo, para que Ele controlar tudo. Sabe, acordar de manhã cedo e falar: Senhor, eu tenho um dia pela frente,
mas eu quero que o Senhor controle o meu ser, eu quero que o Senhor mude o dia inteirinho, se for preciso. Mude tudo. A gente tem medo, parece que nós estamos reféns do medo de ser controlados pelo Espírito Santo, porque Ele pode mudar a nossa vida completamente. Se renda, se entregue, sabe, dobre o seu joelho e fala: Senhor, eu preciso que você controle a minha vida, os meus pensamentos. Muitas vezes o que está controlando o nosso pensamento são filmes, séries, jogos, novelas, programas de televisão, notícia que a gente viu em rede social, notícia que a gente vê na televisão, e aí o medo começa a dominar. Não deixe que essas coisas dominem a sua vida, se renda ao Espírito Santo, se renda, tudo que você precisa fazer é uma oração: Senhor, eu me rendo de fato, eu quero que o Senhor controle a minha vida, quebra as barreiras em mim, destrói tudo que impede com que eu me renda e me entregue ao Senhor de fato, muda isso em mim. Finalmente, nós vemos Paulo dizendo, nos versículos seguintes: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ambição egoísta e vaidade são as coisas que mais nos cercam atualmente na nossa sociedade, na nossa cultura. Para todo lado que nós vamos, todo lado que nós olhamos, o incentivo é para que nós pensemos cada vez mais no eu, em nós mesmos. Não importa o quanto as pessoas estão cheias de si, o apelo para o ego cresce cada vez mais, na mídia, nas redes sociais, círculos de amizade. Nós somos cada vez mais ambiciosos, queremos mais coisas, não nos contentamos com aquilo que temos, e isso é um incentivo da cultura, e você precisa entender isso. Porque eles vão dizer que o celular que você tem já é ultrapassado e que você precisa do celular novo que tem 5 câmeras, porque ter só 4 não é suficiente. E você precisa ter o aplicativo X porque ele faz tal coisa. E o seu computador também já está ultrapassado, e a roupa que você usa, ninguém usa mais. Então você precisa consumir, você precisa pensar em você. O que as pessoas vão dizer se você estiver andando com um carro que é do ano passado? Você tem que ter um desse ano. A ideia é essa, que você cada vez mais você se envolva num consumo e que você não pense, você só pense que você precisa ter coisas. É isso. A vaidade segue o egoísmo. Nós nos enchemos de coisas vazias. E aí, às vezes a gente para ver, e a realidade é que as pessoas se enchem de coisas vazias para preencher um vazio, mas ela fica mais vazia ainda, porque não preenche. E aí ela tenta colocar mais coisas e conseguir coisas novas. Gente, isso está em tudo, isso está na forma como a gente se relaciona com as pessoas, isso está no exercício que você faz, porque alguém vai chegar para você e falar assim: esse exercício que você está fazendo não dá mais certo, ele deu certo durante 100 anos, agora não dá mais, você precisa fazer esse. Sabe a forma como você criava seu filho, os nossos pais, as nossas mães criaram? Isso não dá mais certo, agora você precisa criar de um jeito novo, e amanhã vai sair outro novo. Tudo parece que vem em cima da gente, assim, num turbilhão. E nisso a gente se perde, a gente começa a pensar: o que eu preciso fazer? O que eu preciso comprar? O que eu preciso ter? Nos leva a ter uma visão superior de nós mesmos. A gente começa a achar que quem tem mais vale mais, quem tem o mais novo vale mais, é mais importante. A prioridade começa a ser os meus próprios interesses. É isso que a cultura gera em nós muitas vezes. Só que Paulo diz assim: considerem os outros superiores a vocês. Considerem os outros superiores a vocês. Cuide cada um não somente dos seus interesses, não somente daquilo que você quer, mas também dos interesses do outro, daquilo que o outro quer. Se nós queremos servir as pessoas como verdadeiros discípulos de Jesus,
Nós precisamos entender que servir requer um olhar diferente para o próximo. Um olhar completamente diferente. Entender que o próximo foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E quando nós passamos a enxergar o próximo de maneira diferente, então a gente consegue servir o próximo do jeito que Jesus nos ensina. Nós precisamos esvaziarmos de nós mesmos. Sabe, murchar o ego, esvaziar o ego, a nossa vaidade. Murchar mesmo o que eu quero, o que eu posso, o que eu consigo, o que eu tenho, o que eu preciso, eu. E valorizar de fato as pessoas que estão à nossa volta. Valorizar pessoas. Servir da maneira que Jesus nos ensina, requer esse olhar diferente para as pessoas. Para quem está do seu lado. Nós precisamos nos preocupar com os interesses dos outros. Você já parou para pensar nisso? Pensar nos interesses do outro? Porque a gente sabe muito bem quais são os nossos interesses, as nossas vontades, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, mas e o que o outro precisa? E o que o outro quer? Antes que você reclame e pense, nossa, mas isso é tão difícil, né? Porque a gente tem a tendência, né, a olhar esses textos assim e falar, nossa, mas isso é meio impossível. Veja só o que Paulo diz a seguir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo que nós temos que imitar. Deus é Deus, né? Jesus sendo Deus, Ele não quis se orgulhar, sabe? Dizer, não, eu sou Deus. Mas Ele se esvaziou de si mesmo. Percebe? Nós devemos nos esvaziarmos de nós mesmos. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Nós precisamos clamar a Deus até que Deus quebrante o nosso coração. Até que Ele moa o nosso coração e a nossa vida seja moldada ao exemplo da vida de Cristo. E eu quero te perguntar, será que você sabe qual que é o interesse da pessoa que está sentada do seu lado? Você sabe qual que é o interesse da pessoa que está sentada à sua frente? Atrás de você? Se a gente quer servir como Jesus nos ensina, a gente precisa fazer isso. Só que só olhar para a pessoa não vai dar certo, imaginar, você precisa conversar com essa pessoa, você precisa se relacionar com essa pessoa. Será que se você sacrificar um pouquinho do seu próprio interesse, daquilo que você quer, você não poderia abençoar alguém que está precisando, talvez, de um pouquinho do seu tempo? Se você sacrificar o seu interesse, você não pode oferecer, quem sabe, o que a pessoa precisa, que é nada mais do que uma boa conversa, ou um abraço, talvez algum recurso que, se você tirar um interesse seu, aquele sorvete, aquele hambúrguer, você vai conseguir ajudar a pessoa. Será que nós só conseguimos enxergar aquilo que nos importa, ou aquilo que está à nossa volta, no nosso grupo, e a gente não consegue enxergar além? Porque é muito fácil, às vezes, a gente enxergar no grupo de amigos, né? A gente já criou um círculo, a gente tem algumas amizades, a gente tem alguma liberdade, aí a gente consegue enxergar as necessidades das pessoas que estão ali, mas a gente não consegue ver a necessidade dos que estão além, dentro da própria igreja, mas também fora da igreja. E quando a gente fala de necessidade de servir, não é só em questão financeira. Como eu disse, às vezes é um abraço. Às vezes é você sentar e ouvir a pessoa. Só sentar e ouvir. Nossa, mas ela vai ficar reclamando da vida, é porque ela não tem ninguém para conversar, deixa ela reclamar com a vida. Depois você ora com ela e fala, olha, Jesus está fazendo isso, e aí a pessoa vai perceber o que Jesus está fazendo. Doe do seu tempo, doe
dos seus dons, dos seus recursos. Sirva pessoas. Você já parou para pensar no que poderia acontecer se nós ousássemos ir um pouquinho além? Você já parou para pensar nisso? Se você decidisse ir um pouco além do que você já foi. Eu sei que muitos de vocês, porque vocês são maravilhosos, vocês servem, vocês amam. A família do Samuel acabou de testemunhar aqui. Mas você já conseguiu imaginar se você fosse um pouquinho além? O que poderia acontecer? Servir só mais um pouco? Pensar só mais um pouquinho no próximo? E se você tomasse a decisão de, a partir de agora, essa semana, você mudar isso e dizer, não, eu vou ir um pouquinho além, eu vou servir um pouco mais. E se esse mês você se comprometesse a se doar mais, quem sabe 1 hora da sua semana, 2 horas da sua semana, em prol do reino de Deus, o que será que poderia acontecer? Veja, não é à toa que Paulo diz o seguinte a seguir: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou te dizer o que pode acontecer se a gente for um pouquinho além. Cristo será glorificado através dos nossos casamentos, que serão mais felizes, porque esposos vão servir mais as suas esposas e esposas vão servir mais os seus esposos. As nossas famílias serão mais unidas e glorificarão o Senhor. Cristo será glorificado através dos nossos filhos, que serão mais tementes a Deus. Cristo será glorificado através de nós como igreja, por sermos mais unidos, servir mais um ao outro, se importar mais. Se nós servirmos como verdadeiros discípulos de Jesus, eu tenho certeza que no devido tempo, assim como Cristo, nós seremos exaltados com Ele. É o que Paulo está dizendo aqui: sigam o exemplo de Cristo, porque Deus o exaltou. Vocês serão exaltados. Vocês serão para a glória de Deus. E esse é o nosso desafio, que nós possamos ser realmente uma família, que serve uns aos outros, que serve a Deus acima de tudo. Aqueles que estão do nosso lado, aqueles que nós estamos vendo, mas também aqueles que estão um pouquinho distante, que basta eu levantar os meus olhos e eu vou enxergá-los. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Tudo isso só é possível se você estiver em Jesus. Tudo isso só é possível se você se render ao controle do Espírito Santo. Clame ao Senhor nesse momento. Peça para Deus mudar a sua vida. Peça para Deus tirar de você tudo aquilo que tem impedido você de servir mais as pessoas. Talvez o Espírito Santo esteja trazendo na sua mente algumas coisas que você precisa abandonar, coisas que você precisa mudar. Se comprometa com Deus a fazer isso nesse momento. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós olhamos mais para nós mesmos e nós nos esquecemos do exemplo de Cristo, que se humilhou, que sendo Deus, desceu a esse mundo para ser como um de nós, que se fez servo, que se fez escravo, por amor a nós. Nós nos esquecemos que foi esse sacrifício que nos comprou, nos redimiu e que nos dá esperança. Nós sabemos disso, mas em alguns momentos isso perde o sentido. Parece que nós vivemos a nossa vida como se isso não tivesse acontecido. Espírito Santo, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor venha encher cada coração aqui, que o Senhor venha agora sobre cada vida, sobre cada um que está aqui nesse momento, em nome de Jesus. Remova de nós
todo ego, todo orgulho, toda vaidade, toda vanglória. Abre os nossos olhos para que a gente possa perceber aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, na nossa família, aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Ah, Deus, o Senhor tem coisas tão boas, incríveis, o Senhor está fazendo algo tão grande, muitas vezes nós estamos distraídos com tantas coisas. Ajuda-nos a ter um olhar diferente para o próximo. Ajuda-nos a ter um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Deus, ensina-nos a doar mais do nosso tempo. Ensina-nos a doar mais, ó Deus, dos nossos recursos. Pai, quebra no nosso coração toda a idolatria ao dinheiro, toda a idolatria a bens materiais. Ajuda-nos a crer que de fato o Senhor cuida de nós, que não é o dinheiro que nós temos guardado que vai nos salvar, não é os recursos que nós temos acumulado que vão dar uma vida diferente para a gente. Tudo isso é passageiro, tudo isso é ilusão, e quando nós estivermos diante do Senhor, isso vai servir para nada. Pai, derrama do Teu amor sobre as nossas vidas, para que a gente possa servir como Jesus nos ensinou. Como Jesus nos ensinou. Ajuda-nos, ó Deus, a impactar as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, as pessoas que estão ao nosso redor, na igreja, em casa, na vizinhança. Que a gente possa olhar as pessoas, ó Deus, que estão nos servindo com um olhar diferente. Nos ajuda a entender, ó Deus, que se a gente se colocar como o servo do porteiro do nosso prédio, que as coisas vão ser diferentes na vida dele. Que se a gente se colocar como escravo, ó Deus, da moça que atende a gente no supermercado, a vida dela vai ser mudada. E foi exatamente isso que o Senhor fez aqui. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a entender isso, Pai, por favor, nós precisamos disso. Quebranta o nosso coração, ó Deus, nos move, nós precisamos disso, Deus. Ah, Pai, perdoa-nos por sermos tão egoístas e pensarmos só em nós mesmos. Nós temos tanto e tem tantas pessoas que não têm nada. E às vezes a gente acha que precisa de mais. Às vezes a gente não se contenta com aquilo que o Senhor nos tem dado, mas já é tanto, é tanto. Ah, Deus, nos ajuda a enxergar a necessidade do outro, nos ajuda a parar, ó Deus, e dar um sorriso, um abraço, nos ajuda a parar e estender a mão. Aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, profissões, conhecimento, sabedoria, que a gente possa usar para o bem do próximo e não somente para construirmos o nosso próprio castelo de areia, mas que a gente possa realmente investir em pessoas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, que a gente possa ser mais parecidos com Jesus, que nós possamos ser mais generosos, que nós possamos doar mais, se entregar mais. Espírito Santo, nessa manhã nós te convidamos para dominar a nossa vida, o nosso ser, a nossa mente. Vem controlar o nosso ser, muda os nossos prazeres, tira de nós o prazer por coisas vãs e fúteis, tira do nosso coração o desejo de nos entregarmos a coisas que não produzem nada. Que a gente possa remir o nosso tempo e investir mais no Teu reino, para que a gente possa ver o Teu reino progredir, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, que isso é a coisa mais prazerosa do mundo. Eu peço, Deus, que cada um dos Teus filhos que estão aqui hoje, Pai, possam sentir prazer em Te servir, alegria renovada. Renova, Pai, a alegria nessa manhã de Te servir, renova o ânimo de Te servir, ó Deus, em nome de Jesus. Que todo o peso colocado por Satanás caia por terra, em nome de Jesus agora, Pai. Renova, Pai, a alegria de pertencermos a Ti, a alegria da salvação. Ó Pai, que a gente possa vibrar quando a gente vê pessoas sendo alcançadas, que a gente possa vibrar, se alegrar, ó Deus, com pessoas se rendendo a Ti, que a gente possa, ó Deus, vibrar quando pessoas forem acrescentadas ao Teu reino, quando o Evangelho for pregado, seja no nosso bairro, na nossa cidade, ou do outro lado do mundo, Pai, que a gente possa vibrar em fazer parte disso que o Senhor está fazendo no mundo, em nome de Jesus, Pai.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu te louvo pelo que o Senhor vai fazer na vida de cada pessoa que está aqui essa semana. E que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.